Nossa, tamo lá. Tá indo. Vamos tomar um gole de chimarrão? Isso aí, bora chamar um povo aí. Sextou, hashtag sextou, né? O cara, eu que fiz o post lá, vou contar? Vou contar. Tá bom então. A equipe não autorizou. Ok. Estamos ao vivo, transmitindo. Pode, acho que dá pra compartilhar no Face, deve estar transmitindo. E é isso aí, seja muito bem-vindo, você que está assistindo a gravação da live. Enquanto que o pessoal vai chegando, eu vou me endereçar a você. Endereçar? Está certo, né? Então, esse vídeo, essa live, a gente vai falar sobre... Vai falar sobre análise de perfil no Instagram. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar quais são os elementos que um perfil no Instagram precisa ter. Isso, quando eu digo perfil do Instagram, eu estou me referindo só àquela parte do topo lá, aquela parte do topo do Instagram. Aquela parte do conteúdo a gente já vem falando há muito tempo, a gente já fez outras lives a respeito, então isso a gente hoje não vai focar nessa parte, mas a gente vai focar mais naquela parte da criação do perfil. Digamos que você está criando um perfil, ou que você já tem um perfil, mas por algum motivo ou outro não está gerando resultados, não está atraindo seguidores, ou melhor, está atraindo visitantes, mas não está convertendo eles em seguidores. Muito disso tem a ver também com aquela seção que é a bio, a foto, os destaques. A gente sempre fala bastante da parte do conteúdo em si, né? Conteúdo, mas como eu falei, então, isso hoje a gente não vai comentar, mas isso influencia também nessa parte de retenção de seguidores, retenção de visitantes. Tiver alguém que já está conectando aí, que já está assistindo, tanto pelo Facebook, estamos transmitindo pelo Face e pelo Instagram. Tiver alguém chegando aí, já pode se apresentar, pode dar o seu boa noite, fala um pouco do seu trabalho, se apresenta. E enquanto isso, continuo então falando um pouco a respeito da live de hoje, o que eu vou abordar na live de hoje, então para você que está assistindo a gravação, depois que ela já tiver ido ao ar. Então, a ideia é justamente a gente falar sobre aquela parte inicial dos perfis do Instagram, que geralmente quando eu pego uma empresa que eu vou prestar serviço, vou fazer algum tipo de trabalho, geralmente a gente começa fazendo uma análise daquela parte inicial ali do perfil, para daí depois a gente pensar em estratégias de conversão, em estratégias de conteúdo, enfim. O principal, né, o primeiro ponto é que o perfil tem que estar alinhado. O perfil tem aquela parte inicial do perfil, que é a primeira impressão, né? Primeira impressão também tem a ver muito com o conteúdo, mas aquela parte inicial é a primeira impressão que você deixa nas pessoas que estão acessando o teu perfil. Então, o que vai acontecer? O pessoal está entrando aí, pode deixar o seu boa noite, enquanto que eu vou falando um pouco a respeito do que a gente vai tratar na live. Então, o que geralmente acontece aí nos perfis, né? As primeiras etapas que a gente precisa começar a ajustar um perfil no Instagram para que ele comece realmente a surtir efeito e dar resultados. O problema mais comum que a gente enfrenta, especialmente quando a gente começa a trabalhar um perfil do Instagram, é que as pessoas que entram no perfil não entendem do que se trata aquele perfil. Hoje mesmo a gente fez um trabalho, a gente faz um trabalho de prospecção, a gente interage, na verdade, né? A gente gosta de interagir com outros perfis, outros profissionais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E em muitas dessas oportunidades, quando a gente entra no perfil de uma marca, de uma empresa, a gente não fica claro qual é o benefício de eu seguir aquela página. Ou de eu... Ou o que eu posso estar recebendo daquela marca, daquela empresa, né? Se é um produto, se eles trabalham com serviço, que tipo de serviço que eles oferecem, sabe? É o primeiro erro, né? O erro seria, então, que o perfil está muito vago. A pessoa acessa o perfil e não entende qual é a transformação que aquela marca está se propondo a fazer para mim. Então, em muitos casos, como eu falei, né? As empresas acabam tendo muitos acessos, muitas pessoas visitando o teu perfil, às vezes até você pagando tráfego para levar pessoas para o teu perfil, e aquela pessoa entra no teu perfil e não sabe nem do que se trata, né? Não fica claro. Então, isso é uma coisa que é essencial, tá? O perfil
A bio é justamente onde você vai deixar bem claro para a pessoa qual é o benefício que ela tem em te seguir, em estar se conectando com a sua marca. Então isso a gente vai falar. Vamos ver aqui como é que a gente está. No Facebook também a gente está transmitindo. Estamos compartilhando aqui em alguns grupos para a gente ter uma participação aí. Inclusive, se você quiser ter o seu perfil avaliado, como eu falei, a ideia, como eu falei nos stories, tá? A ideia dessa série de live de toda sexta-feira é para funcionar como se fosse uma mentoria de marketing digital. Então, o pouco que eu entendo de marketing digital, eu utilizo para ajudar as empresas e marcas através dessas lives, que são então, praticamente uma mentoria, né? Onde eu vou falar, geralmente quando entra uma pessoa e é uma pessoa que trabalha em alguma determinada área, e trabalha com algum setor e tal específico, eu já pego aquele setor específico ali e uso como exemplo, né, para dar dicas, ideias de como que a pessoa pode melhorar, o desempenho das suas páginas nas redes sociais. Eu falei aqui então. Então a gente vai começar falando sobre perfis de Instagram. Então, primeiro ponto. Primeiro, o básico, essencial do perfil do Instagram. O que compõe o perfil do Instagram? Praticamente a primeira coisa que você precisa escolher, uma das primeiras, né? Que você precisa escolher quando você cria o seu perfil no Instagram. É a sua URL, aquela URL bonitinha lá, que é o seu arroba, né? O arroba, enfim, né? É instagram.com/, e aí seu endereço. Essa é a primeira coisa, é o primeiro ponto que você precisa criar no momento que você começa a utilizar o Instagram. E aí tem muitas pessoas que já cometem um erro ali. Da mesma forma como a gente tem, da mesma forma como nós temos nas hashtags, né? As hashtags, por exemplo, geralmente é hashtag e aí as palavras todas por extenso, todas juntas, né? A gente tem várias, às vezes várias, 2, 3, até 4 palavras, às vezes juntas numa hashtag. E aí acontece às vezes alguns problemas, porque aquela hashtag não é fácil de ler. O que está escrito? Alguns casos é mais tranquilo, né? Você vai lá e lê, né? Hashtag não sei o que, não sei o que. E em outros casos não, fica confuso, porque as palavras meio que se emendam, e aí o final de uma palavra emendado com o início da outra palavra é uma outra palavra completamente diferente. Enfim, as hashtags são confusas. Aí você imagina uma marca, uma empresa que cria o arroba dela, cria o nome de usuário, e o nome de usuário é confuso. O nome de usuário tem às vezes o nome da empresa já é um nome às vezes confuso de se colocar todo ele junto por extenso, assim, corrido. E aí você vai chegar no Instagram que talvez aquele nome já não está mais disponível. Aí você no fim vai ter que colocar um número, vai ter que colocar um ponto no meio lá, um underline, alguma coisa assim. E então a dificuldade já começa por aí. Porque uma das coisas que o Instagram indexa, quando alguém vai pesquisar sobre o seu trabalho, seu serviço no Instagram, eles vão usar a busca do Instagram. Eles vão digitar lá ou o nome da empresa, ou o setor que aquela empresa atua. E aí, se o nome na URL e o nome da pessoa lá estiver confuso, o Instagram, no momento que vai mostrar os resultados de pesquisa, ele vai mostrar os resultados de pesquisa de outras empresas. Claro, para empresas que estão com lá o nome certinho, bonitinho. Por exemplo, assim, eu trabalho com marketing digital, alguém entra lá e vai pesquisar, eu quero procurar empresas de marketing digital. Vão lá e digitam marketing digital. Se você usa as palavras marketing digital, ou apenas marketing, ou digital, no seu arroba lá, na sua URL, a probabilidade do seu perfil aparecer quando alguém estiver pesquisando por aquele tópico ali, aquele serviço, a probabilidade é grande. Então, assim, já começa por aí. A sua URL, se o nome da sua empresa não está disponível, coloca lá o nome da sua empresa e qual é a área, qual é o setor que a sua empresa trabalha. Aí, claro, precisa avaliar se não vai ficar muito comprido o nome de usuário, tá? Eu diria assim, acho que não dá para estabelecer também um número bom, qual é o número bom, qual é o número ruim. Quanto menor, mas que tenha sentido, melhor.
Por exemplo, se a sua empresa, a sua marca tem um nome, assim bem curto mesmo, né? Um nome de uma marca, por exemplo, vamos procurar um exemplo aqui, Pepsi, né? Pepsi é o PepsiCo, né? É um nome curtinho, bem curtinho. Então, se eles tiverem esse nome e colocar lá, a hora que as pessoas pesquisarem pela empresa vai aparecer com certeza. Por quê? Porque é bem simples e tal. Mas digamos que não está mais disponível. Digamos que não está mais disponível aquele nome. Aí o que eles vão pesquisar? O que eles vão registrar lá em cima? Eles podem colocar as iniciais do país, por exemplo, se a marca for do Brasil, como a gente tem marcas multinacionais, a gente tem marcas do Brasil, mas marcas fora do... Então, isso eles já podem colocar BR, né, UK, né, que seria então o Reino Unido. No caso de empresa, você pode colocar RS, se você for do Rio Grande do Sul, SC, se for de Santa Catarina. E pode inclusive colocar... Tem alguns casos que as pessoas colocam a URL que é do site também. Por exemplo, se eu fosse usar aqui na EH Media. EH Media fosse pesquisar, não está disponível. Qual que seria uma alternativa? Poderia pensar em EH Media Marketing. Como eu falei, EH Media Marketing. O marketing, então, é um trabalho que eu faço. Então, eu poderia incluir o marketing no meu nome de usuário. Só que assim, já começa a ficar confuso. EH Media Marketing. Ok, dá para dividir bem as palavras. Você consegue distinguir o que é uma palavra, o que é a outra, o que é a outra. O problema maior é quando não dá para fazer essa distinção tão clara. E quando eu digo distinção clara, não é aquela que você fica olhando para o URL durante, sei lá, 10 segundos. Não. A gente sabe que na internet não é assim que funciona. Na internet a gente está sempre lá. Então, no momento que passou, é aquela coisa assim, bateu o olho ali, tem que ser alguma coisa que é legível. Então, por isso eu sempre digo o seguinte, na hora de fazer o seu nome de usuário, alguma coisa assim, pesquisa antes, pesquisa quais são as outras empresas que já estão utilizando um nome parecido, vê o que as outras empresas do teu nicho estão fazendo. A gente tem casos assim, bem comuns de nutricionistas. Nutricionistas geralmente colocam um nome, né? Se for uma nutricionista mulher, coloca o nome dela, ou um apelido, e coloca Nutri, ou Nutri no final, ou Nutri no início. Sabe? Fica muito claro para as pessoas que estão pesquisando ou que estão olhando o Instagram, quando passam por uma pessoa com um nome que está escrito Nutri. Só que daí tem aquela questão, se coloca Nutri no final, às vezes eu coloco o nome dela, Nutri. É bom, em alguns casos, como eu falei, se não ficar muito claro o que é um nome e o que é o Nutri, se não ficar bem claro ali, coloca um ponto ali no meio. Não é ideal colocar ponto, underline, número, o que mais? Essas coisas assim. Não é ideal você colocar no seu nome de usuário, porque pode gerar confusão, as pessoas podem se atrapalhar na hora de pesquisar e colocar o seu arroba. Quanto mais simplificado, melhor. Especialmente, eu já vi casos, né, de pessoas que talvez tentaram registrar o nome da empresa lá no nome de usuário no Instagram, não encontraram e colocaram 2 underline, um depois do outro. Então, a chance de alguém que tiver lembrando daquela marca, é aquela marca, como é que é? É não sei o que, underline, alguma coisa. Só que a pessoa na hora talvez não vai lembrar que tinha 2 underline ali no meio, então vai pesquisar e provavelmente não vai encontrar. Acontece, né? Vou tomar uma chimarrão aqui. Então, se você estiver entrando e já quer compartilhar um pouquinho do seu perfil, do seu trabalho e tal, para eu poder talvez te dar uma direção, né, quanto a isso. Eu sei que a questão do nome de usuário, da URL é complicada, porque no momento que você escolhe, né, meio que, poxa, depois tem que mudar, dependendo, você já tem uma quantidade grande de seguidores, e aí você muda a sua URL e você já está usando ela em algum pôster, algum outdoor, você está usando a sua URL lá, e aí você é meio que forçado a mudar a sua URL no Instagram. Então, geralmente assim, a gente tenta já de início escolher uma URL que seja fácil para as pessoas utilizarem depois, para as pessoas lembrarem depois, que fique uma coisa assim legível, né? Naquela coisa de bater o olho, beleza, já entendi. Por exemplo, no meu caso eu tive sorte, EH Media, né? Dei sorte porque eu cheguei lá e encontrei. Mas poderia ter escolhido alguma alternativa, caso não tivesse disponível. Como eu falei, coloca o nome da tua empresa e o nicho. Porque o nicho da tua empresa, no meu caso seria marketing, a gente tem modas, a gente tem nutricionista, que abrevia para Nutri,
O que mais? A gente tem construção, que daí fica construcão, já fica um pouco complicado, porque daí já é uma palavra que, em função da falta dos acentos, pode gerar uma confusão. Então ali é interessante também você colocar, por exemplo, um ponto no meio, né? Coloca o nome da sua empresa, ponto, artefatos, padaria também, mercado, tal. Digamos assim, o seu mercado, o nome do seu mercado é, vamos inventar um nome aqui, mercado, ajudei a inventar um nome. Schmidt. Tiver assistindo aí, ajuda a inventar um nome. Schmidt, pode ser, mercado Schmidt. O Schmidt é alemão, né? Poxa, vai ter gente aqui que não é alemão, vai ficar indignado. Tá, mas vamos lá então. Ou melhor, Souza, beleza. O nome da minha empresa é Souza, só que é um supermercado Souza. Pô, boto lá, supermercado Souza. Aí você precisa visualizar o nome de usuário. Pode pegar e digitar ele já no teu navegador lá para ver como que ficaria, né? Supermercado Souza. Ficaria uma coisa fácil de você identificar que são duas palavras? Se ficar confuso, tá com um ponto ali no meio, mas bota só um ponto ou um underline, dá para colocar também se o ponto não tivesse disponível. Mas nesses casos eu até encorajo usar ponto e underline. Quando é assim, precisa separar as palavras porque ficou confuso. Então a gente a gente faz, como eu falei, a gente interage com muitos perfis no Instagram, no Facebook. Então assim, no Instagram é muito comum a gente entrar, ver a URL e não entender nada do que está escrito lá. E fica confuso, porque daí às vezes são mais de uma palavra que estão numa sequência. Tinha um que eu me confundia, mas eu não tô lembrando como é que era. A gente acaba... Inclusive, o que é pior, né? Às vezes a gente confunde o nicho. A gente lê alguma coisa, só que fica confuso. A gente acha que a empresa, por exemplo, é um supermercado, quando na verdade é uma empresa, sei lá, alguma coisa. Nem sabe, olhando assim, nem dá pra saber o que é. Sabe, visualmente é aquela questão da ilusão de ótica, né? Quando você olha uma palavra e na verdade aquela palavra significa outra coisa. Talvez você já deve ter passado por isso, né? As pessoas te mandam às vezes uma mensagem que tá com o texto escrito errado, mas você lê certo. Então, por quê? Porque você escaneia as palavras, né? Tanto é que já está comprovado isso, que a gente, quando faz leitura, a gente tende a escanear as palavras. Inclusive, a leitura mais rápida, né? Tem técnicas de ler mais rápido que a gente bate o olho e escaneia a palavra. Então, a gente não lê ela por completo. A gente escaneia, a gente identifica partes da palavra e aí no nosso cérebro a gente monta a palavra. Então isso que dá a confusão. No nosso cérebro a gente monta a palavra e na verdade era uma outra. Então beleza. Então quais são as alternativas? Aí é aquela questão. Coloca o teu nicho, né? Nutri, mercado, que mais? Ponto marketing ou abrevia, né? MKT. Mas sempre assim, se não tiver disponível o nome da tua empresa. Então, o Davi Monteiro, isso, ó, já cheguei ali e já vi, Davi Monteiro, viu? Isso é o que eu me refiro. É você bater o olho, ser fácil de identificar o nome da empresa ou o nome da pessoa. É isso aí. E tem casos que realmente fica difícil. Você bate o olho, você não sabe qual que é o nome da empresa, qual que é o nicho. Então, são situações assim, que para você, que talvez está criando a empresa, para você é uma coisa óbvia. Mas para outras pessoas pode não ser. Então é interessante mostrar para as pessoas, para que elas vejam também e ver se elas também conseguem reconhecer tão facilmente o nome da tua empresa e o nicho dela da mesma forma que você. Então beleza, começamos então pelo URL, dei algumas dicas. Sei que em muitos casos não tem o que fazer, então paciência, né? A gente não altera ali. Mas aí o próximo passo, o que a gente tem logo depois da URL? Foto de perfil. Foto de perfil também é uma coisa que comumente, né, é bem comum a gente ter problemas ali na foto de perfil, especialmente em páginas comerciais, perfis profissionais. Isso a gente é uma coisa que já vem sendo divulgado de forma ampla, né? A questão assim, se você é uma pessoa, por exemplo, assim, seu perfil é um perfil pessoal e se você usa ele de maneira profissional, né, para prestar algum serviço, onde você utiliza a sua imagem mesmo, não uma logo ou o nome da empresa. Então, nesse caso, é legal sim você colocar um frame que mostra claramente o seu rosto. Mas é interessante que seja, então, assim,
mais ou menos a posição de frente, tá? Nunca uma posição meio esquisita, assim, que não dê para reconhecer, mas que seja assim, né? Uma visão clara, a iluminação também, uma iluminação legal, uma iluminação boa, evitar utilizar muitos adereços ou boné, um óculos, especialmente se for um perfil, a não ser que seja um perfil de influencer, alguma coisa assim, porque daí a gente tem alguns escapes ali, dá para deixar passar algumas coisas. Mas quando for perfil profissional, é interessante que coloque mesmo, se comporte, né, como profissional, porque a gente sabe que na internet, quando as pessoas não te conhecem, a primeira impressão que elas vão ter de ti na internet é o teu perfil. Então elas vão entrar no teu perfil, se lá no teu perfil tiver uma foto que você está de costas, automaticamente a pessoa já vai te considerar uma pessoa arrogante. Então talvez você vai estar perdendo negócios porque a tua foto não está legal, ou a foto não ficou clara, enfim. E aí o que acontece? Tem aplicativos que você pode utilizar para usar a sua foto aqui. Por exemplo, aqui, se eu tirar essa foto aqui, teria esse fundo aqui dessa janela. Tá, não teria nada de errado nisso aqui. Mas para ficar um troço show, top, profissional, tem aplicativos, tem Photoshop, mas tem outros que são bem mais fáceis de utilizar. Inclusive aquele aplicativo que a gente usa bastante aqui, como é que é o nome? Já vou puxar aqui o nome para você, se por acaso você quiser. É um aplicativo para Android, deve ter para iPhone também, iOS. É o PixArt. Vamos ver se vai dar para aparecer aqui. Esse PixArt aqui, esse íconezinho, acho que talvez eu vou fazer. A gente não chegou a fazer ainda vídeo no Instagram sobre ele, mas esse é um aplicativo, é ótimo. Você simplesmente tira uma foto aqui, tira uma foto que fica legalzinho, recorta ela, qualidade ok, né? Como eu falei. Você faz o upload ali no aplicativo, utiliza o aplicativo, ele automaticamente remove. Ele remove o fundo? Agora não lembro. Ele remove, né? Eu achei que a gente removia no... Não, mas ele remove o fundo, tipo esse fundo aqui ele removeria, e eu poderia escolher uma cor para colocar de fundo. Então assim, é uma borda também, ele coloca uma borda assim, ao redor, por exemplo, assim, para dar um destaque, né? Tipo, vai que eu uso uma cor muito escura, muito clara, lá no fundo, mistura um pouco com talvez a cor da minha camiseta, tem como colocar uma borda, assim, tipo, ficar aquela, como se fosse uma aura, né, ao redor, assim. Fica muito legal, fica muito profissional. Tem muitos profissionais que utilizam esse método. É porque é aquela coisa assim, todo mundo tá usando e tal, mas é porque fica legal, fica profissional. Então, assim, é clichê, né, que eu sempre digo, tem coisas que são clichês, mas se é clichê é porque funciona, então a gente segue fazendo. É um modo das pessoas perceberem que que você está vendendo alguma coisa porque quem usa isso normalmente é quem vende prestação de serviços, vende mentorias, e aí é bem importante, né? Até porque a cor, isso é uma coisa interessante também, você vai ter alguma cor. Por exemplo, assim, o Davi Monteiro falou que ele é bem legal, é bem bacana mesmo, é bem fácil de fazer, né? Ferramentas que facilitam a nossa vida de uma forma, assim, absurda. E fica legal porque, assim, você pode usar a mesma foto todas as plataformas, só que o ser humano, né, de uma maneira geral, ele é muito visual. Então, assim, às vezes ele não te reconhece porque você tem um rosto talvez que é parecido, um rosto comum, a gente chama, né, que talvez a pessoa na hora que olhou assim não reconheceu. Mas se tiver um fundo, que é aquela cor, que é uma assinatura sua, é mais fácil da pessoa sair do Instagram, te ver lá no Facebook, te reconhecer e te seguir lá. Então, por isso isso é legal. É aquela questão assim, você ter uma imagem que você mantém ela em todas as plataformas. Isso dá um ar também de profissionalismo, porque você está mantendo uma identidade visual. É aquela questão de identidade visual, né? É uma coisa que marca no olho, que marca na mente das pessoas, e aí quando elas estiver talvez precisando do teu produto ou do teu serviço, elas vão lembrar de ti, porque aquela você marcou na vida da pessoa através da identidade visual. Claro que tem muitas outras coisas aí que marcam, né? Mas identidade visual é importante, especialmente para a pessoa, porque assim, muitas vezes as pessoas elas vão sair de uma plataforma, elas podem te ver numa outra, ver um anúncio seu numa outra, mas não vão te reconhecer. Então é legal que tenha essas sacadas aí. Aí tem outra questão. Mas por exemplo, o meu caso aqui, ó, EH Media, é uma empresa, então eu não uso o meu nome. Eu uso o nome, tipo, a logo, é EH Media. Aqui, o ideal ainda seria a gente ter usado só
esse quadrado aí, meio deitado, colocar só ele, sabe? O EH. Porque assim, ficaria mais visível. Mas aí a gente deixou assim, colocou... A gente, na verdade, só aumentou o mídia também, deixou um pouquinho maior. Mas, no caso de empresas, é legal isso aí. É legal você usar, então, a sua logo. Só que tem situações que você tem a sua logo, mais como no meu caso aí, mais um desenho, mais alguma coisa assim. Então, o ideal mesmo é você utilizar só uma logo principal ou só o nome da empresa. Só o nome da empresa. Ou só a logo, que é alguma coisa que, por exemplo, no caso da Coca-Cola, ou no caso da Pepsi. O caso da Pepsi é aquela logo. Se colocar aquela logo, é uma coisa que as pessoas automaticamente já vão... A Apple, Então, assim, as empresas podem utilizar, mas sempre tentando deixar a logo o mais clean possível, para justamente, como eu falei, ser fácil de bater o olho e identificar qual é aquela empresa, lá, qual é o nome, qual é o nicho, enfim. Então tem que tentar sempre deixar o mais claro possível. Beleza, então a gente passou pela foto. Tem alguma coisa mais a respeito das fotos? Acho que de foto de perfil a princípio é essa aí. Se depois eu lembrar de alguma coisa. Mas aí seguindo, ok, depois da foto de perfil, o que a gente tem? Aí que pega, aí começa a pegar o nome, aquele nome que fica em negrito. Tem muita gente que coloca, por exemplo, assim, o meu nome é Eliezer Hofstetter, vou colocar lá, @Eliezer Hofstetter. E aí, na hora de colocar no nome, coloco o nome, Eliezer Hofstetter. Isso, para uma empresa, uma marca, isso não é legal fazer. Tanto é que a gente faz, mas a gente tem consciência de que não é legal fazer. O legal é você colocar no lugar do seu nome, que é aquele lugar que fica em negrito, em cima da sua bio, você colocar o seu nicho. O nicho que você atua, as palavras-chave do seu nicho. Por que isso? Porque quando alguém pesquisa no Instagram, o Instagram, na hora da pesquisa, ele vai indexar aquelas palavras. Ele vai utilizar aquelas palavras para mostrar os resultados para as pessoas. Então, assim, se a pessoa está procurando por nutricionista, vai digitar nutricionista. Como eu falei, no teu arroba lá, talvez só está escrito Nutri e o nome. Beleza, mas aí embaixo você coloca nutricionista e aí coloca o nome da pessoa. No momento assim, faltou espaço, acho que se eu não me engano são 15 ou 25, 25 acho que são. Acho que é 25, não tenho certeza, eu sei que tenho anotado em algum lugar. Mas você tem um limite. Então no meu caso, vou dar um exemplo pessoal meu. No meu caso, marketing digital, eu iria colocar também mídias sociais, social media, porque é um dos focos também que a gente trabalha. Então, dentro do marketing digital, a gente trabalha forte um foco de mídias sociais. Então, eu queria ter colocado mídias sociais também ali. Por quê? Porque quando alguém pesquisar por mídias sociais, teria mais chances do meu perfil aparecer no resultado de busca do Instagram. Só que aí ficou muito, muito grande, não teve espaço para colocar tudo. Marketing digital e mídias sociais, sabe? Então, eu teria que optar por um ou outro. Se eu optasse só por mídias sociais, teria que tirar marketing digital. Eu fiquei pensando, poxa, mas eu não trabalho só com mídias sociais. Tem todo um leque aí de serviços. Então você tem que pensar assim, vamos mudar então. Construção e que mais? Construção e reformas. Digamos que é isso que você faz. Trabalha com construção e reformas. Poxa, não vai caber o meu nome. Construção e reformas Schmidt. Não vai caber, ficou muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o construção para manter só reformas Schmidt, ou só construção Schmidt. Não, deixa o construção e reformas e tira o Schmidt. Porque vai ser mais difícil alguém pesquisar pelo teu nome. E aí, como eu falei, o teu nome tem que estar na URL já, o nome da empresa, né? O nome da empresa está lá na URL, não precisa colocá-la de novo na parte em negrito, porque você já está usando lá, quer dizer que quando alguém pesquisar, já tem possibilidade de te encontrar, mas fica redundante, tá? Fica redundante você colocar as mesmas palavras-chave que estão na tua URL no teu nome em negrito. Então, usa a parte do nome em negrito para colocar palavras-chave. Palavras-chave que são... Ou pensa mais em alguns outros exemplos. Tiver alguém por aqui, tiver alguém assistindo, quiser falar um pouco do seu trabalho, falar do que faz, a gente já pode usar também como exemplo. Talvez para te dar alguma ideia. Porque assim, o Instagram atualmente tem muitas pessoas que pesquisam nele. Só que tem pessoas que estão utilizando ele, estão se beneficiando desses hackzinhos, enquanto que outras pessoas não estão.
Então, como eu falei, você pode estar deixando de colocar alguma palavra-chave no teu nome e aquela palavra-chave, a falta daquela palavra-chave está te rendendo menos negócios como poderia. Então, isso é como eu falo, esforços de marketing digital, isso são tantas coisas que você pode fazer, só que você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer um pouquinho de cada coisa, porque aquele pouquinho de cada coisa, juntando tudo, é o que vai te trazer os resultados. Então, muitas vezes a gente tem aquela ilusão assim, que a gente foca demais numa coisa só, que acha que é dali que vai vir os resultados e esquece todo o resto. E isso aí são coisas que você faz uma vez e deixa pronto e está pronto. Você até não pode, né? Depois de 14 dias não pode. Antes de 14 dias não pode mudar o nome em negrito. Então isso é uma coisa que está pronta e deu. Deixa lá, nunca mais mexe. Beleza, então questão de nome e usuário. Nome de usuário, o nome em negrito, nome da pessoa. Beleza. Qual é o próximo passo que a gente vai agora? A gente vai começar a analisar a bio. A bio é outro ponto bem delicado do Instagram. Tem muitas pessoas que estão pecando bastante no Instagram na hora de escrever a bio. Inclusive, durante essa semana a gente encontrou vários perfis que tinham esse problema. Então, assim, a minha vontade é chegar sempre, sabe, mandar um direct pra pessoa, poxa, poderia fazer assim, 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 sabe? Não questão de querer, talvez, parecer presunçoso, alguma coisa assim, não. É porque realmente, eu que estou entrando no perfil, eu não consegui identificar o que aquela pessoa faz. Então pensa assim, poxa, ela pode estar perdendo negócios, cara, e eu não gosto de pensar nisso. Eu não gosto de pensar, porque eu não gostaria que acontecesse comigo. Por isso que eu falo, qualquer pessoa que tiver alguma coisa de positiva para sugerir do meu trabalho, cara, eu adoro ouvir, eu tô sempre ouvindo críticas construtivas, e eu gosto de pensar que as outras pessoas deveriam pensar mais assim também. Porque o que acontece no perfil, a bio? Quando você entra na bio da pessoa, você começa a ler, logo de cara já precisa entender o que aquela pessoa faz que pode transformar a tua vida. Não é questão assim, sei lá, eu vendo roupas. É o que a gente já falou muito no marketing de conteúdo nas outras áreas. Você não vende roupas. Se você vende roupas para mulheres, você está ajudando as mulheres a se sentirem mais empoderadas, talvez vão salvar o casamento delas, enfim, sabe? É aquele resultado final. Então, assim, é aquele valor final que o teu trabalho proporciona para aquelas pessoas. Então, sempre quando você pensa em colocar a tua bio, você tem que pensar assim, na transformação que eu quero trazer para aquela pessoa, porque é aquilo lá que vai ser a minha chamada para ação forte. É aquilo que vai chegar ali, bater o olho, cara, as pessoas vão saber na hora o que você faz. Por quê? Porque você colocou o resultado final. Eu sei que é muito difícil em algumas áreas de pensar, de bolar porque é muito pouco espaço. É uma frase que você vai ter de espaço para colocar. Então você tem que tentar pode colocar conquistas. Por exemplo, assim, você trabalha como nutricionista, você é nutricionista, já atendeu, digamos, já atendeu mais de 200 clientes. Bota lá, já ajudei mais de 200 pessoas a emagrecerem com saúde. Sacou? É aquela coisa assim, pode até não estar escrito nutricionista e tal, mas a pessoa que está entrando ali sabe o que tu tá te propondo a fazer por ela. Qual é o valor que tu vai estar entregando para aquela pessoa. Era um perfil que a gente entrou que estava escrito ajuda você a realizar seus sonhos. É outro erro comum, né? Fica muito amplo, muito vago. Ajuda você a realizar seus sonhos. Pô, mas como é que ela sabe? Mas quais sonhos? Eu tenho um monte de sonhos. É aí que tá. Não pode ser uma coisa muito vaga também. Tem que tentar... É aquela questão da internet. Quando a gente tenta falar com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém. Realizar o sonho da casa própria. Pode ser realizar talvez o sonho da casa própria. Ou a independência financeira através de serviços de afiliados. Enfim, a gente não soube porque não tinha como, né? Não tinha como saber. E muitas pessoas têm aquela ilusão assim, mas se tiver dúvida vai entrar em contato. Não, se tiver dúvida ela vai sair e não vai mais entrar no teu perfil. Vai procurar um outro perfil. Eu quero trabalhar com social media. Estou estudando há um tempo, mas não sei como dar o primeiro passo para conseguir um cliente. Como me apresentar para ele. Tem alguma dica? Legal. A questão é assim, se você for construir o teu perfil oferecendo serviço de social media, você tem que pensar da seguinte forma, qual é o
tudo bem, o serviço é social media, mas qual é o benefício que você vai estar entregando para aquela pessoa através do teu trabalho? Geralmente quem procura alguém para trabalhar de social media é porque está procurando uma coisa bem específica. Ou quer alguém que faça gestão lá do crie o conteúdo para que eles não precisem se preocupar, ou é uma pessoa que está querendo crescer no Instagram. Então, assim, o social media, trabalho de social media é um meio para chegar até um fim. Então, assim, no momento que você coloca na sua bio, você coloca qual é o fim que você quer ajudar o seu cliente a alcançar. Sei que tem várias coisas, né, que você pode oferecer, ajudar, né, vários objetivos que você pode ajudar um cliente através do trabalho de social media. Mas escolhe um que geralmente é o mais comum, que são crescimento. A maioria das pessoas precisa de ajuda para crescer o perfil deles, através de... Criar conteúdo. Ou... Muita gente não sabe o que... ajuda você a criar conteúdo para suas mídias sociais, né? Então, depende muito também da tua área, né? A área que tu for trabalhar, que tu for oferecer serviço, você pode focar naquilo ali, e aí, como eu falei, tudo bem você fazer outros trabalhos, você pode oferecer vários trabalhos, mas na hora de colocar aquela frasezinha ali na bio, tenta ser um pouco mais específico, porque é um espaço muito curto que você vai ter de capturar a atenção daquela pessoa. Então você tem que pensar da forma assim, qual é o meu cliente ideal? Qual é a pessoa ideal que eu atendo, que é o meu cliente ideal? O que eu poderia falar para aquela pessoa para convencer ela que eu sou o cara que ele precisa? Então é aquela questão, social media é bem amplo. A gente, como eu sei, né, por experiência própria, que eu trabalho como social media, tem clientes que precisam, porque simplesmente não tem tempo para eles fazer a gestão do conteúdo, ou então... E assim, você tem público para... Tem públicos, tem todos os tipos de públicos. E se você focar em algum deles, não faz mal, você não está necessariamente deixando todo o outro pessoal de lado, porque a maioria deles tem, apesar de ter um foco principal, eles veem o negócio deles como um todo também. Então, apesar, assim, tem muitos clientes que entram em contato comigo porque eles sabem que eles não têm tempo para fazer, mas eles entendem a importância de ter um social media. Então, eu coloco lá no meu perfil, posso colocar no perfil que eu ajudo a sua empresa a conseguir melhores resultados através das mídias sociais. Então fica um pouco vago, né? Melhores resultados seria o quê? Mais seguidores, mais engajamento, sabe? Um objetivo mais claro. Aí você pode colocar, te ajuda a conseguir mais engajamento, visualizações e seguidores nas suas mídias sociais, sabe? Fica uma coisa assim, a pessoa que entra lá, que está precisando disso, fica muito claro para ele qual é o benefício de te contratar. Então, por isso, é legal tentar ser um pouco mais específico na hora. E como eu falei, né? É diferente você colocar, por exemplo, presta serviço de marketing digital. Tipo, é muito vago, sabe? Por exemplo, se eu colocar lá, eu presto serviço de marketing digital, mas o que eu faço e tal. Aí, a gente entra na segundo aspecto da bio. A primeira linha, então, como eu falei, tem que ser uma coisa assim, é a transformação que você está oferecendo para o cliente, para o potencial cliente que está entrando no teu perfil. Aquilo ali já vai capturar a atenção dele. Opa, o cara já capturou a atenção, o que ele vai fazer? Ele vai ver o restante da bio. E aí o restante da bio você vai fazer aqueles tópicos, que aí você coloca, por exemplo, assim, quais são os serviços que você oferece, você ajuda crescimento no Instagram, monta uma grades de conteúdo, especialista em design, sabe? Aí você coloca lá, e pode ser coloca acho que no máximo uns 4. Até acho que nem sei se nem cabe, eu acho que 4. Colocando 3 já tá top. Seriam os 3 principais que você oferece. Então, primeira linha, a transformação que você está se propondo a trazer na vida do cliente. E aí, como eu falei, se você tiver um número X aí de clientes, por exemplo assim, se eu já tô trabalhando em social media, eu já ajudei clientes a crescer. Então eu coloco lá que eu já ajudei tantos clientes a dobrarem o número de visualizações, ou tentar a gente também não ficar com o pé no chão, não inventar alguma coisa que seja... Mas colocar assim, né? Tipo, eu já ajudei 25 clientes a dobrarem o número de seguidores no Instagram. Em tanto tempo. Em tanto tempo, ou não. ou não.
Pode colocar, porque o cara vai atrair a atenção, vai pegar a atenção da pessoa, e aí ele vai querer saber mais a teu respeito. E aí tu vai ter os tópicos. Aí é legal fazer o seguinte, coloca aqueles emojis. A gente usa um site ali, como é que é o nome do site? Para pegar os... emoji é moleza também achar. A gente tem aqui Facebook Símbolos. Se digitar lá no Google Facebook Símbolos, vai ter várias páginas que tem uma lista completa com todos os símbolos possíveis e imagináveis para te usar no Instagram, no Facebook. E aí naquela lista você vai poder pegar, por exemplo assim, né? Eu vou pegar o nosso exemplo. Pelo celular já tem alguns. Pelo celular já tem praticamente todos. Que não tem muitos. Pelo computador, às vezes, dependendo... Mas também tem. Dependendo do modelo do celular, também às vezes é mais limitado. Depende. Mas assim, é legal que seja um ícone relacionado com o assunto, com aquele assunto. Eu vou dar um exemplo do perfil que a gente editou essa semana, que a gente ajudou a otimizar. Foi um perfil de uma pessoa que trabalha com streaming de games pelo YouTube e plataformas de streaming. Então assim, ele tinha colocado, acho que ele fazia lives e tal, só que não tinha... Até tinha ícone, mas era um ícone como se fosse uma estrelinha. Aí a gente pensou, poxa, é legal, mas não deixa claro visualmente do que se trata aquele ícone da lista. Então o que a gente foi? A gente foi lá naquele negócio lá dos emojis lá, e pegou um emoji de câmera, que é para transmissão de vídeo, live, coisa assim, relacionado, né? E a gente pegou um outro que era de controle de videogame, para entender que ele é um cara que é gamer e tal, né? Faz lives. E tinha mais algum, acho que daí logo embaixo a gente já colocou chamada para ação. Outra coisa importante, muito perfil não tem chamada para ação, porque assim, o teu perfil no Instagram, a gente utiliza sempre a analogia assim como se fosse tudo um funil, tudo é um funil de vendas. Então aquilo ali também, a pessoa entrou no teu funil de vendas, ele olhou o teu URL, identificou o teu nome, o nome da tua empresa, o teu nome, ou a área que você atua. Aí ele olhou aquela parte em negrito, tem as palavras-chave. Ele olhou embaixo, a primeira frase é a transformação que você oferece na vida daquela pessoa, já chamou a atenção. A foto do perfil é clara, bonita, é profissional, ok. A pessoa continua ali, está interessada. Ela chegou lá nos tópicos. Aqueles tópicos lá tem uma ou mais coisas que são do interesse daquela pessoa. Ela permanece ainda no teu perfil. Aí ela chegou no final daquela lista, ela vai ver a chamada para ação. Se não tiver a chamada para ação, tem muitas pessoas que vão sair do perfil, porque é aquela questão assim, todo o conteúdo, eu já vi muita gente reclamando que faz Reels, porque para os nossos clientes a gente recomenda fazer Reels. Só que daí tem muito cliente que reclama que não está tendo resultados. E aí a gente vai lá e avalia, e a gente observa o seguinte, que a pessoa esqueceu de colocar a chamada para ação. E aí a pessoa diz, mas é que não dá tempo, são só 30 segundos. Tem que arrumar tempo para botar a chamada para ação. Todo tipo de conteúdo que você produz tem que ter chamada para ação. Seja um like, seja um comentário, tem que ter chamada para ação, porque senão as pessoas não lembram. A gente está na correria do dia a dia, todo mundo está nessa correria. Se não tiver chamada para ação, e tem que ser clara, né, chamada para ação, as pessoas vão sair do teu conteúdo sem interagir contigo. E no caso da bio, do Instagram, é pior, né, porque você pode estar perdendo um cliente porque não colocou uma chamada para ação clara. Então, depois daquela lista, com os ícones do que você trabalha, o serviço, o que você vende, você coloca a chamada para ação. Coloca o seguinte, a chamada para ação geralmente é bem simples. Entre em contato para saber mais. E aí tu bota a mãozinha, aquela apontando assim para baixo, ou não precisa, né? Eu gosto de colocar, porque quanto mais visualmente você mostrar as direções para as pessoas é mais fácil dela seguir o caminho que você está apontando para ela. Então assim, coloca lá, mostrando assim, e aí coloca embaixo o link. Aí a questão também, a gente já tem encurtadores de link para WhatsApp, a gente tem encurtador de link para Linktree, o próprio Linktree, ele já é encurtado. Então assim, não tem necessidade de colocar telefone por escrito, telefone tipo 51, não sei o que,
Não tem, porque isso aí, a pessoa vai ter que copiar o número, ou vai ter que decorar, ou vai ter que anotar no papel, ou vai ter que entrar... Vai complicar a vida da pessoa facilita. e ela vai desistir na metade do caminho. Tem um site que é o site que cria link para o Whats, que é um link pronto, que fica um link curto, que aí você coloca a chamada, ó, clique no link e faça seu orçamento gratuito. Né? Tem que ser uma coisa também assim, tem que ser uma chamada, é tipo o que eles chamam no marketing de lead magnet. É uma coisa assim, o orçamento gratuito funciona muito bem. E aí a gente já entra também no assunto de as palavras gatilho, né, que são as palavras que você pode usar para fazer com que as pessoas tomem aquela ação, que nesse caso você quer que aquela pessoa entre em contato contigo. Então você coloca o link lá, faz a chamada para ação, e aí a probabilidade da pessoa clicar e para entrar em contato contigo e conversar é maior do que se você não colocar nada, ou se você colocar um... O que mais a gente... Agora vamos falar do que a gente vê com frequência nos perfis que não é legal ter, tá? Que não é legal incluir. Perfil de empresa, perfil profissional, que tem o arroba da esposa, do cara ou do marido, enfim, né? Tipo o arroba, já vi isso, né? O arroba botou o arroba da esposa, casado com... Assim, no perfil profissional isso não é relevante. Eu não consigo, pelo menos, imaginar uma situação que seja relevante você colocar o arroba do seu... Sabe? Por mais que seja, sei lá, uma prova de... Enfim. Mas, assim, não é relevante pro serviço que você está fazendo. Eu acredito que não seja. Já tem pouco espaço e poucos caracteres. Já tem pouco... E aí coloca telefone por extenso ainda. Pra mostrar o que tu faz. Outra coisa, que não vai na bio. Hashtag não vai na bio. Hashtag na bio não indexa nas pesquisas. Acaba sendo irrelevante você colocar a hashtag na bio. Então isso também é uma coisa que hoje em dia até não é tão comum colocar, mas acontece às vezes a pessoa não... Na hora lá a pessoa colocou a hashtag. Né? Não coloca a hashtag, como eu falei, coloca as palavras-chave que talvez você teria que colocar na hashtag, coloca essas palavras-chave no teu nome, que é aquela parte que fica em negrito. Coloca ali, porque isso ali é o que indexa na pesquisa do... Indexar nada mais é do que anexar, digamos assim, né? É quando você coloca o teu perfil nos resultados de busca do Instagram. Quer dizer que quando alguém pesquisa no Instagram o teu perfil, como se tivesse cadastrado. O teu perfil está cadastrado lá para o Instagram mostrar o teu perfil para quem estiver pesquisando por aquele teu conteúdo. Então, assim, hashtags não coloca também. Os arrobas, eu tenho várias empresas. Queria colocar o arroba de todas elas ali. Coloca no link. Coloca dentro do link. A pessoa clica dentro do link, leva ela para aquele Linktree. Que é o Linktree você consegue fazer até pelo Canva, né? Você faz pelo Canva o Linktree. Deixa eu ver aqui. O meu também é grande. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu já vou fazer um... Já vou dar uma conferida aqui, como é que é, seu mestre. A gente tava, eu não sei se você estava desde o início, mas a gente falou então sobre todos os aspectos do perfil, né? Nessa parte aí. O seu nome de usuário tá legal assim, que é realmente o que eu recomendo. Se você tivesse deixado tudo junto, né? Junto por escrito, poderia causar uma confusão mental nas pessoas, porque elas talvez não iam conseguir identificar cada palavra. E assim não, assim fica muito legível, fica muito claro. Aqui, vamos lá então. Beleza. Aqui o primeiro ponto, como eu falei, aquela parte em negrito, como você já está usando o teu nome na URL, aquela parte em negrito, deixa para colocar palavras-chave. Coloca uma palavra-chave, por exemplo, assim. Você trabalha com venda de afiliados, você ajuda perfil de renda extra, seria, imagina, né? Olha, o perfil, assim, os ícones, eu acho que está bem claro. A única coisa que eu mudaria realmente seria o nome que está em negrito. Eu colocaria ali as palavras-chave. Por exemplo, assim, se você trabalha com venda de afiliados, poderia colocar não venda de afiliados, mas o que a pessoa ganha quando ela entra nessas vendas de afiliados. Ela consegue renda extra ou a independência financeira. Então, essas coisas você coloca nessa parte que seria o nome, né? Que é a parte que fica
vou ver se eu consigo mostrar aqui, que a parte em... essa parte em negrito aqui, ó. Opa, já buguei aqui. Mas aquela parte em negrito você coloca as palavras-chave, porque quando alguém pesquisar, pensa da seguinte forma, qual é o valor que você oferece que talvez as pessoas possam pesquisar. Isso é o que se transforma em palavra-chave e coloca ali. E aí, logo depois do nome, beleza, empreendedor. Logo abaixo, a primeira linha da bio, você pode colocar qual é a transformação que a pessoa que comprar o teu produto ou o teu serviço, qual é a transformação que aquela pessoa vai conseguir. Seria, como eu falei, se for, eu te ajudo a alcançar a independência financeira utilizando o seu celular. Que nem aqui tem, ó, ganhe dinheiro, aqui tem, né, ganhe dinheiro usando o seu celular. Eu até puxaria essa linha para cima, porque é isso que através do produto ou serviço, enfim, que você está oferecendo para a pessoa, esse é o objetivo que ela vai alcançar, né? Essa é a proposta. Então eu até puxaria essa primeira linha para cima e aí colocaria embaixo, né? Deixa eu ver o que mais. Colocaria embaixo assim uma lista com as 3 maneiras principais que essa pessoa poderia ganhar renda extra. Seria venda de afiliados, ou, enfim, não precisa ser 3, pode ser 2 só, mas aí coloca, né, primeira linha, então, uma chamada mostrando qual a transformação que você pode proporcionar para a pessoa, e aí ali logo embaixo no ícone, coloca os ícones de como, né, através do que. Se você tiver, por exemplo, geralmente quando a gente tem infoprodutos, já tem um número de alunos, já tem um número de pessoas que está conseguindo renda extra. Se você tiver acesso a esses números, coloca ali, porque isso também é uma coisa que chama atenção. Como eu falei antes da nutricionista, né? A nutricionista, por exemplo, pode colocar, já ajudei mais de 200 pessoas a emagrecerem com saúde. Isso é uma coisa assim que fica muito claro na cabeça das pessoas qual é o benefício daquela pessoa em te chamar para pedir para saber mais do que você faz. Aqui o que eu acho que faltou foi justamente a chamada para ação. Eu colocaria aqui embaixo uma chamada, entre em contato para saber mais, antes do link, né? E aí pode botar uma setinha. Aqui tem, por exemplo, o curso disponível, né? E aí a flechinha embaixo. Mas é aquela coisa assim, muitas pessoas que querem renda extra ou querem empreender, eles não querem comprar cursos. Então, geralmente essas pessoas, quando vê a palavra curso, eles já saem correndo. Então, assim, foca na transformação que o curso oferece. Tipo, é independência financeira, status, né? Status no sentido, assim, aquela pessoa vai se tornar a pessoa mais rica da cidade dela, enfim. É o que as pessoas buscam através do curso. As pessoas, na verdade, quando compram um curso, eles não querem saber do curso, eles querem o resultado final. Então eu não colocaria curso, mas colocaria a chamada para ação. Entre em contato que eu te mostro como. Colocar a foto do curso, como coloquei. Deixa eu ver. Nesse caso aqui, a foto seria do curso. Eu daria preferência. Eu não sei, é uma questão até assim delicada, porque às vezes a gente não gosta de colocar. Mas acho que aqui tem algumas fotos suas, né? Que eu vi aqui embaixo. Se tu tiver confortável em colocar uma foto sua, ela passa ela passa profissionalismo, e outra que passa mais segurança para a pessoa que está entrando em contato contigo. É afiliado. No caso de afiliado, eu acho muito legal você colocar uma foto sua. Porque daí a pessoa já logo identifica que você é uma pessoa. Porque é aquela questão assim, mesmo eu me apresentando como marca, né, tipo aqui EH Mídia, quando eu me comunico com as pessoas, eu sou o Eliezer. Então as pessoas sabem que quando... A mesma coisa assim, apesar da Coca-Cola ser uma marca grande e tal, quando a pessoa vai comprar a Coca-Cola, ela não está comprando da marca, ela está comprando do dono do mercadinho. Então, é essa associação que a gente faz, a associação com a imagem da pessoa. Aí eu faria o seguinte, ou usaria uma foto sua, e aí, ou colocaria então uma logo, se você tem, por exemplo, seja seu mestre, faria talvez uma logo, assim, seja seu mestre, e colocaria a logo ali. Também é legal, também é uma alternativa, caso você não se sinta confortável em colocar a foto mesmo. E aí, beleza, chamada para ação, né?
Deixa eu ver. Que mais onde estou? Ah, essa questão é às vezes um pouco delicada mesmo. Se você realmente não estiver confortável em aparecer, pode colocar uma logo por enquanto. E aí, mais pra frente, vai gravando vídeos com o celular, mas não publica nos stories e tal. Vai te acostumando com a tua imagem na câmera do celular. Porque daí, conforme você vai se acostumando, mesmo que você não publica, mas você vai olhando, você vai se acostumando com aquela ideia, até um dia você pensar assim, não, quer saber? Hoje eu vou clicar no botão publicar. Porque, na verdade, é assim que acontece. Todo mundo começa um pouco inseguro, e aí chega no momento que a gente diz, quer saber? Que se dane, vou clicar em publicar e que seja Deus quiser. E aquela coisa, ninguém tem dicção perfeita, ninguém é lindo, maravilhoso, olha eu como é que eu sou, né? Cheio das espinhas aqui ainda, um cara de 39 anos. Então, assim, todo mundo tem falhas. E geralmente quando a gente tem vergonha de aparecer, essa vergonha está mais associada com o nosso medo do julgamento das outras pessoas. E assim, não está errado a gente ter medo de aparecer ou medo de fazer as coisas. Geralmente as pessoas acabam fazendo as coisas mesmo com o medo, né? Mesmo sentindo medo, a gente faz as coisas. Então, assim, eu continuo ainda tendo insegurança, tendo medo de fazer muitas coisas. Mas falo errado, faço, né? Mas aí a gente tem que pensar assim, você fazendo isso, você está se colocando à frente de muitas outras pessoas que não estão. Então, o segredo para te ficar na frente, para te atingir o sucesso, é você começar antes. Então, quanto antes você começar, sempre você vai estar um passo à frente daquelas pessoas que vão estar começando depois de ti. Então, por isso que eu acho legal, eu sempre encorajo mesmo. Eu sei, mas eu sei como é, eu sei que a gente no começo tem um pouco mesmo de... Também, se a pessoa quiser, ela pode pesquisar mais sobre... Tem tantas dicas na internet ou cursos de dicção para melhorar, se ela quiser. Mas é prática. Mas eu acredito plenamente que é prática. Acho que é questão... E como eu falei, pode fazer com a câmera e depois deixar salvo e não publicar. E só publicar depois que você realmente se sentir confortável. E que nem eu falei. Quer saber? É como eu penso quando eu tenho uma entrevista ou quando a gente tem uma reunião com um cliente. Eu fico inseguro, fico nervoso, e às vezes é um cliente que ele fala inglês e o meu inglês não é muito bom, e aí eu fico pensando sempre em desistir. E eu penso, quer saber? Poxa, bota na cabeça o seguinte, o não eu já tenho. O que pode acontecer de pior? O cara não me entender, o cara não entender o que eu tô falando, nós não conseguir conversar, eu ficar com uma cara de tacho na frente da câmera e nós ter que encerrar sem fechar a parceria. Aí eu penso, isso é o pior. Poxa, mas e o melhor qual seria? Poxa, eu poderia estar fechando uma parceria muito show com o cara lá. Então assim, eu penso assim, eu coloco na minha cabeça que poderia, né? O que de pior poderia me acontecer? E, sabe, e aí quando a gente pensa dessa forma, poxa, mas não é tão ruim assim, sabe? Pô, acontece. Só que é uma experiência que a gente vai levar para depois. Depois, é que é aquela coisa assim, se você não passa pela experiência, você não aprende. A gente não aprende, infelizmente, né? Tem muitas coisas que a gente só consegue aprender através da experiência, que é justamente isso, de abrir câmera, falar nos stories. São coisas que a gente acaba só aprendendo durante a prática. Então, por isso que é importante que a gente praticar. Mas, claro, no começo pode fazer, né? Como eu falei, faz o... Ou coloca, olha, estou começando a fazer os vídeos, eu ainda estou um pouco inseguro e tal, sabe? Isso é outra questão, assim, quando tu te coloca numa posição assim que você fala, realmente admite que você tem medos, inseguranças, as outras pessoas que estão do outro lado, tem muita gente que simpatiza contigo. E isso é uma maneira de você se conectar de uma forma mais profunda com as pessoas. Porque elas percebem que as mesmas dificuldades que elas têm, é as dificuldades que você tem. E ainda mais se você vende um curso, se você trabalha com afiliados, muitas dessas pessoas talvez vão ter que passar por isso que você está passando. Então vai ajudar muito se você contar e compartilhar com elas que você passou por essas inseguranças também. Você não sabia se ia dar certo ou não, mas você foi lá e se jogou. E eu sempre digo, se joga porque eu penso assim, poxa, qual o pior que poderia acontecer?
ficar feio, ficar estranho, eu falar as coisas errado. Pô, mas isso vai me machucar mesmo? Vai ser tão prejudicial para mim? Não, pelo contrário, eu vou estar aprendendo, né? Depois dessa experiência, talvez eu vou conseguir aprender um pouco mais. E acho que é isso aí que importa. E aí, beleza, só para finalizar então, aqui o link então é o Linktree, beleza. O Linktree tem os dois cursos. Eu colocaria mais o teu link de contato. O link de contato colocaria bem em cima. Porque tem muita gente assim que vai entrar ali e vai pensar, ah, legal. Mas quando a pessoa passou pela tua bio, ela vai ver a tua bio, vai ver toda aquela transformação que você pode estar agregando para ela. Vai ter muita gente que vai estar... aquelas pessoas querem a transformação. Eles querem saber como. Eu quero saber como. E aí, para saber como, tem que entrar em contato. Daí é legal colocar no primeiro link do Linktree o link de contato. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é que minha esposa acha que trabalhar de afiliado não dá dinheiro pelo fato que ainda não tive resultado, mas já tive alguns com outros cursos, por isso minha insegurança. É a questão assim, afiliado, a gente encontra muita resistência ainda assim, porque da mesma forma que tem cursos que são bons, que funcionam, tem às vezes cursos que não são tão bons, mas nem por isso são cursos ruins também. Muito pelo contrário. O maior problema geralmente é na hora de aplicar o conhecimento. Eu conheço, por exemplo, o curso lá do Érico Rocha. O Érico Rocha deve estar cobrando de 5 a 10 mil reais pro Fórmula de Lançamento, que é um curso online. Nada mais é do que um curso online que te ensina a empreender pela internet. Só que assim, tem muita gente que fala trimal do Érico. Só que o problema é que assim, são pessoas que talvez não aplicaram aquela fórmula da maneira como ele ensinou. Eu já passei por isso, eu tenho produtos na Hotmart também, tenho produtos não, acho que é só na Hotmart agora que eu tenho. Então assim, tem pessoas que querem o resultado final, mas não querem passar pelo processo. E a gente tem que entender assim, que essas pessoas, a gente explica que é um processo, que a pessoa precisa passar por aquele processo, mas geralmente quando a pessoa não atinge o objetivo e reclama e fala que não funciona, é porque são pessoas que não aplicaram a metodologia ou da forma correta ou simplesmente não aplicaram. E aí por isso que o mercado de afiliados hoje em dia, venda de cursos, enfim, está muito mal visto. É por causa dessas pessoas que acabam... É aquela questão assim, se você tem uma página de vendas, tem 9 comentários positivos e 1 negativo, aquele 1 negativo causa um impacto muito maior do que os 9 positivos. Então assim, eu vejo diariamente pessoas que realmente transformam de vida, tá? Afiliados funciona mesmo, só que assim, é muito trabalho, é trabalho também. É mais trabalho ainda do que se você trabalhasse talvez em escritório, porque lá você tem a segurança, teu salário fixo. Só que da mesma forma que lá tem a segurança e o salário fixo, você tem que entender que lá você não tem possibilidade de crescer. O mercado de afiliados é uma coisa que te dá essa possibilidade de crescer. Por quê? Porque é uma coisa que é escalável. Quando você quando você trabalha de empregado, você está vendendo as horas. Você está vendendo horas da sua vida em troca de um salário. E isso ali não tem como escalar. Por quê? Porque a nossa vida é limitada. A gente tem tantos anos de vida e acabou. Tantas horas por dia e acabou. Não tem como a gente transformar um dia de 24 horas em 48. Então, quando a gente trabalha de funcionário, apesar de ter coisas boas, óbvio, tem que ter pessoas que trabalham de funcionário, senão a roda não gira. Mas assim, as pessoas que querem empreender, essas pessoas precisam ser encorajadas pela família também, mas elas precisam ter consciência de que assim, tem muito trabalho envolvido também. Tem que estudar diariamente. A gente sabe que a gente tem cursos e metodologias que a gente aplica e assim, terminou aquele curso lá, não terminou. A gente precisa continuar sempre se reciclando e aprendendo. Porque apesar do curso talvez ser muito bom, ele nunca vai ter um curso que é totalmente completo. Sempre vai ter alguma coisa nova surgindo, sempre tem alguma coisa para aprender. Todo dia a gente pode aprender uma coisa nova. E o mercado de afiliados te permite isso, te permite aprender uma coisa nova todo dia. É uma coisa que talvez você não conseguiria se você estivesse trabalhando num trabalho fixo, trabalhando como funcionário. Então, assim, é como eu falei, ainda é muito mal visto a questão de afiliados, mas é uma forma de ganhar não só uma renda extra, como também
de trabalhar, de ganhar, de receber só com isso. Uma dica que eu te dou é dar uma olhada nos conteúdos que eu tenho na minha linha do tempo, Reels, enfim. Quando tiver um tempinho, tira um tempinho para dar uma conferida nesses conteúdos. Porque assim, você vai ter que gerar vendas através do teu conteúdo, através do que você fala nas redes sociais. E esse é o ponto que geralmente a gente tem mais dificuldade. Como que eu faço para gerar vendas através das redes sociais? O que eu preciso? E isso tudo, no meu perfil, sempre em algum lugar, de alguma maneira eu estou falando sobre esse assunto. As lives, geralmente eu falo realmente uma mentoria. Que nem a live de hoje. É realmente assim uma mentoria que você vai passar, você vai ter todas essas dicas específicas. Como gerar mais tráfego para o teu perfil, como transformar essas pessoas que estão no teu perfil em seguidores, como fazer com que esses seguidores se interessem pelo que você está se propondo, pela transformação que você está oferecendo. Eu sempre coloco dessa forma. Não é um produto ou serviço que você vende, é a transformação. As pessoas não querem comprar nenhum produto, nenhum serviço, mas eles querem a transformação. Então é isso que você vai ter que vender para eles. Você está vendendo uma transformação. É isso que eu estou te falando que você está vendendo. É a possibilidade dessas pessoas estarem trabalhando no conforto de casa, ou de ter a possibilidade de ter ganhos cada vez maiores, a possibilidade talvez de viajar para a praia e não ter que perder, né, perder trabalho ou perder salário por causa disso. Então é isso aí, é isso que você... Então a única coisa que você precisa fazer é montar um conteúdo que ajude as pessoas a visualizar isso aí. Então a gente tem, é como eu falei, quando a gente vende cursos, quando a gente vê os outdoors e propagandas, dificilmente você vê numa propaganda de curso uma pessoa escrevendo na frente do computador e tal. Não, você vê a pessoa lá com um chapeuzinho de doutor, com um carão importado. Por quê? Porque as pessoas querem o resultado final. Então, eu agradeço você a participação. Fico muito feliz de poder ajudar e sempre que tiver alguma dúvida é só mandar por aqui. E aí, deixa eu voltar então aqui no nosso assunto, só pra gente não perder o fio da meada. Aí, beleza, como eu falei, aí a questão do Linktree, acho que tá legal. A única coisa que eu faria mesmo seria colocar o teu contato como sendo a primeira opção. Porque a pessoa que entra ali, como eu disse, depois que você retrabalha um pouco o seu perfil, a pessoa vai ficar muito curiosa para saber como que aquela transformação pode acontecer na vida dela. E aí, na hora que ela entrar ali, ela vai querer entrar em contato contigo. Eu até faria o seguinte, existe uma opção também de você colocar só o link do teu contato de WhatsApp na tua bio, né? Coloca só o link do WhatsApp e faz com que essa pessoa caia direto no teu contato, para você explicar para ela primeiro, antes dela ver que é um curso. Porque vai ter muita gente que vai entrar aqui e vai ver que é curso. Como eu falei, é uma coisa que tá muito mal vista, mas não é por culpa de fulano, beltrano e tal. É porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não vão aplicar a metodologia, vão chegar até um ponto e não vão adiante. Então, assim, coloca o link de contato e conversa com a pessoa direto pela bio, tenta entender, começa a conversa tentando entender em que situação aquela pessoa está naquele momento e explica para ela de que forma que aquele curso pode transformar a vida dela. Porque, assim, o que diferencia, né, as pessoas que conseguem chegar lá e conseguem... Porque, assim, é uma realidade, tá? Tem pessoas, muitas pessoas, que trabalham só com afiliados e se mantêm com isso e ganham muito bem. Os caras faturam alto. Então, assim, é uma possibilidade. Só que o que diferencia aquelas pessoas com pessoas que não estão conseguindo? Aquelas pessoas que chegaram lá são pessoas que não desistiram. Então, isso que é importante. A pessoa que está começando ali vai ter as dificuldades, claro, a gente sabe que tem que estudar, enfim, mas a gente não pode desistir antes de chegar lá. Porque assim, você pensa da seguinte forma, se eu desistir agora, o que vai acontecer? Vou ter que voltar para aquela mesma situação que eu estava antes, né? Talvez a gente, não sei, estiver desempregado ou tiver que voltar a trabalhar de empregado. Então assim, essa realidade, você tem que pensar, é uma realidade assustadora também. Para quem tem desejo de empreender, de se tornar uma pessoa de sucesso. Então,
se é realmente que você está procurando, que você gosta de fazer, é aquela coisa assim também. A gente tende às vezes a entrar nisso pelos motivos errados. Então a gente precisa encontrar dentro da gente também a motivação para chegar lá. Então tem que ser uma motivação realmente que te faça sair todo dia de manhã da cama, que realmente faça você se aplicar e trabalhar. Então tem que procurar aquela motivação. E como eu falei, é muito mais fácil você pensar na transformação que aquele trabalho vai gerar na tua vida. Por exemplo, assim, poxa, mas tá tanto trabalho, tanto... Mas aí você pensa, poxa, mas se eu me dedicar e fazer a coisa dar certo, o que eu posso trazer para minha vida? Qual é o benefício? Qual é a transformação que a minha vida vai sofrer se tudo aquilo der certo? Então é isso, tem que ter esses objetivos. Não, eu quero fazer, então eu vou fazer. E é isso aí que faz. Coloquei... Como tem iPhone, só dá pra pôr o número. Fica mandando mensagem nada. São situações, realmente. Sempre vai ter pessoas que vão mandar mensagens assim que... Eu já coloquei anúncios, inclusive já tava, né, a gente tava conversando essa semana. Sempre vão ter pessoas assim que... Teve uma pessoa que chegou em mim e pediu R$1. A pessoa, pô, me dá R$1. Daí eu pedi, mas como que eu posso te ajudar? Me dá R$1. Eu disse, mas no meu perfil tem coisas muito mais valiosas do que esse R$1. Tipo, se eu te der R$1 agora, você gastou e foi. Se entrar lá no meu perfil e aprender um pouco daquilo que tem lá, você pode, sabe, você pode conseguir muitos R$1. Claro que não vai ser de mim diretamente, não sou eu que estou dando R$1. Mas o valor, sabe, isso que é o problema. Tem muitas pessoas que não vê valor, né? Então, por exemplo, assim, vai ter gente que vai estar chegando no teu perfil, talvez não... Né? São pessoas que talvez vão querer te zoar da mesma forma que eles zoaram, enfim, mas a gente tem que relevar, tem que deixar. Eu tenho pena de pessoas que fazem por maldade, né? Tem gente que não faz por maldade, tem gente que realmente está numa situação de necessidade. Só que pensa da forma como eu falei, poxa, mas se a pessoa está numa situação de necessidade, tem tanto conteúdo na minha página que é bom, que poderia talvez estar ajudando aquela pessoa até a aprender a trabalhar com a internet. Né? Tem muitas coisas que hoje em dia você vende o conhecimento. Então, se você aprende a fazer muitas coisas, e você pode vender isso para as pessoas. Você pode, por quê? Porque você se torna uma pessoa que ajuda a resolver problemas para os outros. E tem muita gente que paga pessoas para fazer isso. Eles, na verdade, muita gente no marketing digital paga para isso. Eles pagam para alguém resolver um problema deles. Se eles estão com problemas que o perfil deles não tá crescendo no número de seguidores tanto quanto eles gostariam, isso é um problema. Então eles vão contratar alguém para resolver aquele problema. Então, se você aprender a se tornar uma pessoa que resolve esses problemas, você acaba recebendo muito bem por isso. Tem empresas que pagam muito bem. Mas é aquela questão, é tudo questão mesmo de buscar informação, aprender. E a gente precisa, né? A gente precisa dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue ir avançar, não consegue ir adiante. A gente está fechando aqui o tempo, deixa eu ver se tem mais alguma... Como eu falei, né? Essa live eu queria focar só nessa parte do perfil ali, essa parte inicial. Que aí a gente falou sobre o nome de usuário, o nome que fica em negrito, a bio, o link da bio. E aí a parte de baixo de conteúdo tem as outras lives que já estão aqui na página. Eu sempre deixo as lives, todas elas disponíveis, que a gente fala muito sobre tráfego, como transformar visitantes no perfil em seguidores. Enfim, tem todo o conteúdo no perfil. Mas é isso aí. Você precisa realmente mostrar para as pessoas a transformação que elas querem ver. Tem que pensar de alguma forma assim, como que, através do teu conteúdo, você pode mostrar para as pessoas a transformação que você pode estar agregando na vida delas através do serviço ou do produto que você oferece. E claro, também, ajudar as pessoas. Porque, como eu sempre digo assim, quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais, de alguma forma, as pessoas se sentem naquela posição de agradecerem. Então, assim, quando tiver as pessoas que vão estar entrando no teu perfil, talvez vão ter muitas pessoas que estão realmente numa situação de necessidade. Então, se você puder, através de uma parte aqui de conteúdo, um post seu,
não precisa ser necessariamente ensinando a fazer alguma coisa. Pode ser uma frase de motivação. Como a gente já falou, páginas de memes, páginas que têm frases de motivação, tem muita gente que diz que não são páginas que agregam valor. Muito pelo contrário, são páginas que agregam muito valor. Porque tem muita gente que às vezes está precisando de uma frase de motivação, ou está precisando de uma risada no final do dia, porque o dia foi muito ruim, foi muito chato, abriu a página de meme, aquilo ali é um valor muito, muito forte. Então, assim, isso cria um relacionamento com aquela página, com aquela marca, e é esse relacionamento que vai evoluindo e tal, até se transformar em vendas. As vendas, elas são um processo. Então, é um processo que a pessoa te conhece, a pessoa vê qual é a transformação que você está propondo para a vida dela, ou talvez você já está gerando uma transformação na vida daquela pessoa através do conteúdo que está no teu perfil. Então, através daquilo ali, a pessoa vai começar a confiar cada vez mais em ti, e aí sim ela vai dar aquele passo final lá, que seria então comprar um produto, um serviço, enfim. Mas é isso aí, acho que cobrimos tudo, né? Falamos sobre tudo. Acho que, tirando isso aí, as observações que eu fiz, é só questão mesmo, é trabalho, né? É trabalho, é continuidade. Também não adianta a gente pensar que o resultado vem da noite para o dia. Pensa sempre da seguinte forma: o lugar que você está hoje é fruto das decisões que você tomou há, sei lá, 5 anos atrás, 4, 3 anos atrás. Aquelas decisões lá determinam o lugar que você está hoje. Então, assim, o lugar que você tiver daqui 5 anos, 3, 4, 5, 1 ano, enfim, o lugar que você tiver é fruto das decisões que você tiver tomado agora. Então, por isso que é importante. Pode parecer que você não está vendo resultados agora, mas esses resultados vão vir lá na frente. São coisas, às vezes, que vêm em médio e longo prazo. Então, assim, não te preocupa. Eu sei que no começo a gente precisa gerar vendas, mas isso tudo é um processo mesmo, é um aprendizado, é um processo contínuo, e não dá para desistir, porque se desistir agora, daí lá na frente, você nunca vai saber como que você vai estar daqui 5 anos, se você chegar agora e dizer, não faço mais, né? Vou parar. Então é isso aí. Quero agradecer então a participação. Estiver assistindo o print, pode tirar um print da tela e postar nos seus stories, e aí eu compartilho nos meus stories também, marco o arroba lá, coloco o teu arroba, daí as pessoas que me seguem podem conhecer o teu trabalho também. Quando for postar, coloca me marca, né, pra eu ver lá, o arroba é HMedia. O que mais? Já foi o print? Saiu o print? Tirou? Foi? Beleza. O que mais? O hashtag HMedia Marketing Digital. Se quiser usar, né, hashtag HMedia Marketing Digital. E aí também tem os GIF. Tem os GIFzinhos lá que se você entra no Stories, procura por GIFs e digita tudo junto, HMedia, vai ter vários Eliezerzinhos lá fazendo as dancinhas, então pode usar também, é livre, pode colocar e depois a gente compartilha. Então, vamos encerrando por aqui, Facebook. Sexta que vem a gente está de volta de novo, mais uma roda do marketing digital, mais uma mentoria, mais um assunto também, assunto relevante, algo que realmente agregue, né, possa gerar transformações. E desejo um excelente restante de sexta-feira, um excelente final de semana, excelente trabalho se for trabalhar, excelente estudos também. Final de semana às vezes é bom também tirar o atraso aí nos estudos, também é legal. E a gente vai se vendo ao longo dos próximos dias, semanas, enfim, né? Então, muito obrigado, boa noite e até mais.